O Project Luminous foi finalmente revelado como uma sequência de novas histórias de Star Wars, que vão explorar um período totalmente inédito dentro do cânone, a Alta República. Esse período da história vai mostrar o passado da República e da Ordem Jedi, 200 anos antes dos filmes da saga Skywalker. Então a gente vai ter histórias totalmente novas com personagens inéditos, que é o que, na minha opinião, é a direção correta que Star Wars deve seguir nesse momento, abrindo espaço para novas histórias. A gente estava precisando muito disso, então vamos debater essa revelação da Alta República agora. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, só clicar aqui embaixo no botãozinho. Se estiver curtindo o tema do vídeo, puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. E caso você queira me seguir lá no Instagram, o link tá aí na descrição também. Beleza? Então, o projeto Star Wars The High Republic, que eu tô traduzindo aqui como Alta República, foi revelado pela Lucasfilm num anúncio que diz o seguinte, vou ler aqui pra vocês. A Lucasfilm vai lançar uma nova era épica de histórias de Star Wars, que vai ser explorada por diferentes vozes em livros e quadrinhos de várias editoras. Star Wars Alta República vai se passar numa era onde a República Galáctica e a Ordem Jedi estão no seu auge, por volta de 200 anos antes dos eventos de Star Wars A Ameaça Fantasma. Esse projeto vem sendo desenvolvido desde 2018, com vários autores trabalhando em parceria com a Lucasfilm, para que todas as histórias da Alta República sejam desenvolvidas com coesão entre si. Eu achei bem legal a antecedência com a qual eles estão desenvolvendo esse projeto, para que todas as obras se encaixem direitinho ali dentro do cânone. Outro ponto é que a Alta República vai ser um projeto focado em livros e quadrinhos, porque pelo menos até agora o foco está muito bem definido em mídias de literatura. Até porque o projeto é encabeçado como uma parceria entre editoras, como a Disney, a Marvel e etc. Então é natural que eles realmente foquem em histórias de literatura. Eu acho que essa iniciativa de criar novas histórias na literatura é muito interessante para o cânone de Star Wars, porque ultimamente os quadrinhos e livros acabaram servindo muito mais como uma extensão do que a gente via nos filmes, como algo a mais, tipo derivado do cinema. E por mais que tenha coisas muito boas nesses quadrinhos e livros, que eu gosto bastante, eles não tinham total liberdade realmente para criar histórias novas. Eles eram sempre derivados do cinema, como eu já falei. E agora, na Alta República, os autores vão poder criar realmente algo novo com esses livros, o que finalmente vai honrar todo o potencial das mídias de livros e quadrinhos. Acho esse valor para a literatura dentro do universo de Star Wars muito interessante, porque o antigo universo expandido fazia isso, criava novas histórias em livros e funcionava muito bem. Tinha bastante coisa legal. E se você curte quadrinhos e livros de Star Wars, tem algumas recomendações deles aqui na descrição do vídeo. Beleza? E outra coisa interessante sobre a Alta República é o contexto aonde ela vai se passar dentro do cânone de Star Wars. Porque esse período de 200 anos antes da saga Skywalker é uma fase da história do universo que ainda não foi profundamente explorada dentro do cânone. Nesse anúncio, eles falaram algumas frases-chave para definir o estado em que os Jedi e a República se encontram nessa época da Alta República. Eu achei elas bem interessantes, olha só. Essa é uma época de esperanças, otimista, quando os Jedi e a República estão no seu auge. Mas é claro que nessa era gloriosa, algo maligno vai surgir, porque afinal é Star Wars, então vai ter algum grande inimigo vindo das sombras. Os Jedi dessa época da Alta República foram definidos nesse anúncio como os Cavaleiros da Távola Redonda de Star Wars, o que realmente invoca esse estado de um auge, de uma era gloriosa de grandes guerreiros que defendiam a paz. As próprias artes conceituais já divulgadas sobre o Project Luminous têm uma interpretação do Jedi que parece aproximar bastante eles de grandes cavaleiros medievais, uma coisa que realmente tem mais a cara de Rei Arthur. As roupas são super rebuscadas e estampadas com tons dourados, glamurosos no tecido. Eles também usam tiaras douradas super pomposas e até o sabre de luz desse Jedi Wookiee aqui, da capa desse livro, tem o formato de uma espada medieval com uma guarda em formato de T. Então os Jedi estão com um aspecto bem diferente nessa Alta República. Inclusive eu também queria comentar uma outra arte conceitual que eu achei muito interessante, com elementos bem legais. Tem um
um sabre de cor escura aqui no canto da imagem, que tem o visual bem parecido com o Darksaber mandaloriano, e tem um sabre com lâmina dupla diferente aqui no outro canto, que eu também achei super original. E tem um Lothwolf de Rebels como easter egg aqui no cantinho também, que eu achei um detalhe bacana. E lembrando que isso é só uma arte conceitual, é só uma ideia de um artista que ainda não faz parte de nenhuma história. E outra coisa que eu achei marcante nesse anúncio também foi o fato deles citarem essa época como o auge dos Jedi. Achei uma sacada legal eles abordarem isso, porque lá na trilogia prequel é bastante comentado que os Jedi vinham perdendo a intimidade deles com a Força, como se eles estivessem realmente se distanciando do que eles tinham sido no passado. I think it is time we inform the Senate that our ability to use the Force is diminished. E agora, com a Alta República, a gente vai poder ver o que os Jedi realmente foram no seu auge. E será que a gente vai ver o Mestre Yoda garotão nessa época aí da Alta República? Porque ele já estava vivo nessa época, né? Ele tinha lá seus 700 anos, né? Não é bem um garoto, mas ele vai estar lá. Mas outra coisa muito maneira que eles também revelaram sobre o conceito dessa Alta República é que esse período vai ser, nas palavras deles, uma época de expansão galáctica na orla exterior. Portanto, espere grandes histórias de exploração, mapeando a galáxia, conhecendo novas culturas e descobrindo a vida desbravadora na orla exterior. Foi explicado que, como a República não se estende por todas as regiões da galáxia, ela é uma coisa centralizada ainda em alguns lugares somente, ainda existem muitas fronteiras e regiões desconhecidas que vão ser exploradas nessas histórias da Alta República. Até citaram uma influência de Velho Oeste nesse ponto, com Jedi que patrulham e exploram as novas fronteiras desconhecidas do mundo. Eu particularmente gosto muito desse tipo de aventura, de exploração, e acho que esse tema combina muito bem com o universo de Star Wars. Por exemplo, recentemente a gente teve o jogo Star Wars Jedi Fallen Order, que focou bastante nesse tipo de exploração de ruínas e fronteiras do universo de Star Wars. E o jogo acabou tendo uma história super interessante e misteriosa por causa dessa temática. Inclusive tem um review completo do jogo aqui no canal, falando da história, do gameplay, e é sem spoiler. Então se você não jogou, você pode ver, tá marcado aí nos cards e na descrição. Essa característica sobre a exploração da Alta República já foi levemente citada no atual cânone de Star Wars, nos quadrinhos especificamente, na série The Rise of Kylo Ren, do Charles Soule, porque o Luke Skywalker e o jovem Ben Solo descobrem uma ruína antiga da Alta República cheia de artefatos e relíquias características desse período. Então essa época já foi levemente introduzida no cânone realmente como berço de muita exploração, ruínas e relíquias. Eu inclusive torço para que tenha referências a Indiana Jones nessa Alta República aí de Star Wars, porque afinal Indiana Jones foi a série de filmes sobre aventuras de exploração criada pelo George Lucas, o próprio criador de Star Wars. Então tá tudo em casa, é só fazer a referência. E outro aspecto importante que também foi revelado foi o grupo de inimigos que vai lutar contra os heróis nessa época da galáxia, que são os chamados Nihil. Eles foram definidos como vikings do espaço e já dá pra ver claramente essa influência visual meio bárbara nas artes conceituais que foram divulgadas sobre eles. E eu queria comentar também que eu, pessoalmente, pelo menos até agora, não fiquei muito empolgado com os Nihil. Eles usam armaduras e armas bem rústicas e até sucateadas, que apesar de terem um visual legal, eu ainda não vi como um desafio à altura do Jedi no seu auge de poder. Tipo, eu gostava de ver os Sith ou o Kylo Ren lutando contra os Jedi, porque eles são algo páreo pra eles, né? Eles usam a força, também tem armas poderosas, outros sabres de luz. Até as Irmãs da Noite também apresentaram um desafio à altura do Jedi, usando a força na forma de magia, com armas mágicas e tal. Mas esse tipo de inimigo que usa armas mais rústicas, eu acho que acaba parecendo algo com uma escala de poder regular demais pra fazer frente ao Jedi, entende? Eles até me lembram um pouco a Enfys Nest em Han Solo, que também usava armas mais brutas e sucateadas. E ela realmente não apresentava uma escala de ação muito grande, era algo um pouco menor, feito para combater justamente contrabandistas, sabe? Que não são tão habilidosos assim.
Eu acho que é por isso que eu ainda não consegui me empolgar muito com os Nihil, porque eles acabam me lembrando muito inimigos que não foram tão poderosos assim no passado. Mas enfim, eu sei que essas coisas são só artes conceituais e ainda tem muita coisa a ser revelada sobre esses personagens. E eu espero que a história deles realmente mude minha opinião, porque é óbvio que eu quero gostar deles. Eu só tô comentando a impressão que as artes deles me causaram. Mas teve uma outra menção bem rapidinha sobre possíveis inimigos nesse anúncio, que dizia que uma questão chave no desenvolvimento do projeto da Alta República foi a pergunta sobre o que causa medo nos Jedi. E na sequência dessa frase, eles mostraram alguns monstros sombrios e, depois, alguns personagens com aspecto bem maligno. Eu não sei se esses personagens têm alguma coisa a ver com os Nihil, se eles são Nihil por si só, não foi nada confirmado. Mas, por essas artes, eu acho que eles têm alguma relação com o lado sombrio da força. Esses tons de vermelho e preto não me enganam. E essa parte eu já achei mais interessante, porque o lado sombrio é um desafio mais à altura do Jedi. E para concluir as ameaças aí desse período, eles também falaram que a história da Alta República vai começar com um evento chamado de O Grande Desastre. Um acontecimento que levou a galáxia para novas direções perigosas e deu oportunidade para novos heróis surgirem. E para fechar o vídeo, vamos falar agora sobre as 5 primeiras publicações já confirmadas para essa época da Alta República. O primeiro livro vai ser lançado em agosto e vai ser o Light of the Jedi, escrito pelo Charles Soule. Esse livro vai ser o início de tudo, mostrando o tal grande desastre e os Jedi lutando contra essa crise. Alguns elementos revelados dessa história são o Starlight Beacon, essa estação espacial que aparece aí na capa, e também foi revelado esse Wookiee sensitivo na força e essa Jedi humana, que é definida como alguém que escuta a força como uma canção. Depois a gente vai ter o Into the Dark, da Claudia Gray, que vai acompanhar a história do Padawan Reath Silas, que é enviado de Coruscant para as fronteiras desconhecidas da galáxia. Na história, a nave dele vai ser chutada para fora do hiperespaço durante um grande desastre galáctico. E depois disso, o Reath vai se ver no centro da ação. E o outro livro é o Test of Courage, uma publicação mais voltada para o público infantil, que vai ser escrito pela Justina Ireland. A história dele vai acompanhar a Jedi adolescente Vernestra Huo, um jovem padawan, uma audaciosa criança tech e o filho de um embaixador. A nave de transporte deles foi chutada brutalmente do hiperespaço por causa de um desastre galáctico, e depois disso eles precisam trabalhar juntos para sobreviverem numa lua florestal. 2 quadrinhos também foram revelados. Primeiro, o The High Republic, da Marvel, escrito pelo Kevin Scott, que vai ter uma história localizada na Starlight Beacon, aquela estação espacial. A história vai mostrar um Jedi que começa a se questionar quando ele se encontra cercado por grandes Jedi lendários. E depois tem o The High Republic Adventures, pelo Daniel José Older, que vai focar em 2 padawans aprendendo sobre o Jedi e a vida na sequência do grande desastre. Então, enfim, ainda esse ano a gente vai ter o início dessa história da Alta República. Eu tô bem ansioso para começar a ler as histórias que esses autores vão contar sobre esse novo período da galáxia, porque, putz, como isso pode ser um respiro de ar fresco pro universo de Star Wars. E quem sabe, se a coisa der muito certo, isso aí vira um filme ou uma série do Disney+. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, puder deixar o seu like, o seu gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, convido você a se inscrever aqui também, é só clicar aqui no botãozinho. E se você quiser me seguir no Instagram também, o link tá aí na descrição. Beleza? Então é isso, fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço.